Olá, queridos. Estamos iniciando hoje um novo projeto, nosso podcast da nossa igreja, a Assembleia de Deus de Belford Roxo. Estamos aqui começando o nosso bate-papo com o pastor. Aliás, nosso convidado, que é o nosso convidado, né? Nosso pastor presidente, pastor Nelson Nogueira, que já está aqui hoje. Obrigado, pastor, por aceitar nosso convite de estar conosco, participando aqui do nosso podcast. É um projeto novo, né, na nossa igreja. Exato. E eu queria passar a palavra para o senhor, deixar uma palavra aí para o pessoal que está assistindo, pessoal que está nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube. Está com o senhor a palavra. Amém. Primeiramente, a paz do Senhor a todos, ao nosso amigo Marcos, e esse projeto maravilhoso, né, que está iniciando no dia de hoje. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Eu acredito Amém. que esse bate-papo vai ser excelente, que o nome do Senhor vai ser glorificado e que muitas vidas vão receber da parte do Senhor. Amém? Bom também estar aqui, está nos bastidores, vocês não estão vendo, mas está aqui o nosso amigo Daniel, está presente, a irmã Jadiciane, a irmã Alessandra. Vocês são bem-vindos aqui também nesse podcast. Obrigado, pastor. Não poderia ser outra pessoa, né? Nosso primeiro convidado não poderia ser outra pessoa como o senhor, né? Nosso pastor presidente aqui da nossa igreja. E eu quero te convidar a nos seguir, a compartilhar esse vídeo, a divulgar, nos ajudar, porque quanto mais você compartilha, mais pessoas são alcançadas pela nossa palavra, né? Através da palavra do Senhor. E nosso objetivo é esse, pastor: levar mais longe a palavra do Senhor através desse projeto, através da nossa igreja, através dessa conversa. Tenho certeza que muitas vidas serão alcançadas. É verdade, Marcos. A gente somos da igreja Assembleia de Deus em Belford Roxo, uma igreja centenária, uma igreja fundada por Gunnar Wingre, e o nosso interesse também aqui é poder levar aqui os trabalhos também que acontecem na nossa igreja. Você vai tomar ciência de tudo que acontece aqui também na Assembleia de Deus em Belford Roxo. Mas, além disso, é exaltar o nome do Senhor sempre. Jesus. O objetivo é esse. O objetivo é esse. Então, vamos iniciar, mas antes disso eu quero chamar a nossa vinheta. Logo após a vinheta, teremos muitas coisas boas, teremos muita coisa para perguntar ao nosso pastor Nelson, muitas dúvidas, muitas questões que a gente quer saber, tem curiosidade de saber, né, pastor? E logo após a vinheta nós teremos o nosso início aqui do nosso bate-papo. Roda a vinheta. Então, retornamos aqui, né, no nosso bate-papo, nosso podcast, e temos algumas perguntas para fazer aqui para o senhor, Sim. Pastor. O senhor fica à vontade, Com tá? O certeza. senhor está em casa, mais do que ninguém, o senhor está em casa. Então a gente vai fazer a primeira pergunta, né? A gente sabe que tem muitas histórias, muitas experiências, o qual o senhor deve ter passado no processo para chegar até aqui hoje. E eu queria que o senhor compartilhasse conosco alguma experiência, como que foi a sua criação desde a infância, adolescente, até chegar na juventude, e tudo isso relacionado também à sua família, como que é a sua vida hoje, assim, como pastor presidente, e como que o senhor faz para conciliar tudo isso, família, vida pessoal, também a igreja, presidência, administrar uma igreja. Conta pra gente um pouquinho, pastor. Olha, Marcos, eu não nasci num berço evangélico. Né? Os meus pais não eram cristãos. A minha mãe hoje já é uma serva do Senhor. O meu pai também já não está mais entre nós, mas pela graça de Deus, a minha esposa, missionária Sônia, Deus abençoe grandemente, né? E eu agradeço a Deus primeiramente pela vida da minha esposa. Não posso esquecer de mencionar o nome dela, missionária Sônia. Tudo que hoje Deus tem feito na minha vida, eu posso dizer que 100% ela tem participado. Então que Deus abençoe a minha esposa, meus filhos. Mas como eu estava dizendo, eu não nasci num berço evangélico, né? E por não nascer num berço evangélico, a minha mãe e meu pai, claro, me deram educação, me botaram, né, para estudar, como todos os pais, né, podemos dizer, faz. E assim eu cresci. Na minha fase de adolescente, podemos dizer de jovem, não foi fácil.
Eu dei muito trabalho para os meus pais. Eita. Muito trabalho. Muita história para contar, né, pastor? Muita experiência de vida. De forma que ela até chegou a relatar aqui na igreja que, de vez em quando, a diretora chamava ela Meu para Deus, olha, gente, tá vendo? apertar o parafuso. O pastor Nelson, tá vendo? Também foi... Então, até então, na minha juventude, gostava de bailes, né, pagode. A minha juventude foi assim, curtir o mundo. Até que eu sofri um acidente, e desse acidente a minha vida começou a mudar também. Mais uma dúvida, pastor. O senhor já conhecia o evangelho antes disso? Ou o senhor conheceu o evangelho a Cristo através desse acidente? Como que foi? O senhor não conhecia a palavra de Deus então? Desde então? Deixa eu falar. Minha avó, hoje saudosa, ela já dizia, olha, você vai ser um pastor, Nelson. Sim. Você vai ser um pastor. E me chamava algumas vezes para fazer, né, algumas visitas na igreja onde ela congregava. E eu tive a oportunidade de, pelo menos, ir uma vez. Sim. Gostei, mas o meu negócio era o mundo mesmo, né? Eu queria curtir a minha vida. E como eu disse, após esse acidente, a gente no mundo, né, a gente não tem Deus, eu não olhava para Cristo, mas a minha avó dizia, eu estou orando por você. E realmente, quando Deus tem uma obra na nossa vida, eu posso dizer que Ele nos marca, e onde a gente vai, tem sempre alguém, parece que vai falando a mesma coisa. Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem uma obra na sua vida. E comecei a sofrer bastante com crises convulsivas após o acidente, né? E constantemente me dava essas crises, que é o ataque epilético. Porém, sempre ouvi alguns irmãos falarem comigo, ó, Jesus cura, né? E uma das grandes, podemos dizer assim, mentoras de me conduzir à casa do Senhor Jesus foi a minha esposa. Foi através dela que eu tive o encontro real com Jesus. Ah, entendi. O senhor, então, essa questão, esse processo, né? O senhor passou desse acidente, foi logo, o senhor já era casado? O senhor, conta pra gente. Não era casado. Eu não era casado. Inclusive, eu trabalhava em Nilópolis. E no mercado eu era subgerente, a minha esposa trabalhava logo na frente. Né, no mercado, entendi. Então já estava paquerando ela. Estava se conhecendo então, entendi. Mas até então não era cristão. Entendi. Até que conheci a minha esposa, né, começamos a namorar, casamos. Ela praticamente até estava buscando o Senhor na época, mas casou comigo. Até então ela foi para outra região, que ela morava em Mesquita, e foi morar em Vicente de Carvalho. E a nossa vida começou dali, muita turbação, né? Até porque a vida a dois é diferente. E ela resolveu caminhar lá na congregação em Vicente Carvalho, que é filial da nossa igreja aqui de Belfor Roxo, né? E ali ela estrategicamente começou a me chamar, vamos lá na igreja, né? Vamos lá fazer uma visita, as irmãs levam os seus esposos e você não vai comigo? E acabou que eu fui uma vez. Não, vou satisfazer a sua vontade, eu vou. Mas só que eu chegando lá, poxa, foi uma bênção. Eu comecei a sentir algo que não é desse mundo, né? A presença de Deus. E fui, gostei, o culto foi uma bênção, terminou, fui para casa. E ela me chamou de novo, ficou em cima de mim, vamos de novo. Que bênção. Vamos de novo. E fui mais uma vez. E ali ouvi palavras maravilhosas da parte de Deus. E já saí dali, depois desse culto, com o pensamento seguinte, eu acho o seguinte, quando eu voltar novamente nessa igreja, eu vou entregar minha vida para Jesus. Sim. Eu já vi alguns colegas, né, que em outrora não era cristão, frequentando essa igreja. Eu falei, eu acho que eu vou ser crente também, já que Deus cura, eu vou entregar minha vida para Ele. Assim começou esse processo na minha vida, até que um dia eu não precisei ir lá. Eles foram na minha casa
e foi algo extraordinário. Ali eu entreguei a minha vida Glória a para Deus. Jesus. Então foi nesse momento, nesse momento aí, ao qual foram fazer uma visita, né, o senhor lá na sua casa, que o senhor teve um verdadeiro encontro com Jesus e decidiu segui-lo. Não foi isso? Exatamente. Benção. E eu achei legal disso tudo, pastor, que foi através da insistência da sua esposa. Que muitas das vezes você pode ter alguém assistindo agora que acha que não tem mais jeito, né? É verdade. Para o seu lar, para sua família. Mas o que importa é não desistir. Que no momento certo o Senhor pode fazer a obra. E que foi através da insistência da sua esposa, que hoje é a nossa missionária Sônia, através da insistência dela, trouxe o Senhor para os caminhos do Senhor, né? Interessante, Marcos, que todos que foram na minha casa levar a palavra de Deus, né, foram muito usados pelo Senhor. Ali eu chorei, né? Ali eu dizia que o homem não chora, aquela coisa de machismo mundano, sim, sim. né? Eu era assim, gostava de muita confusão, só que quando a palavra de Deus ela entra nos nossos corações, muda a história. Aquele homem que é durão, ele acaba cedendo, né, à palavra de Deus. E ali, essas pessoas que foram até a minha casa, foram enviadas por Deus, me ganharam para Cristo e eu me tornei pastor deles. Tá vendo aí? O tempo Deus passou e eu me tornei pastor de todos eles, até do meu pastor. Olha, na época. Deus faz essas coisas, né? Essas coisas inimagináveis. Eu costumo dizer que Deus tira de onde não tem, de onde talvez é impossível que se saia algo de bom, e Deus vai lá, transforma, faz, né, algo que a gente nunca imaginava acontecer. O senhor imaginava que isso um dia poderia acontecer? Do senhor ser pastor de uma igreja, ser líder de talvez das pessoas que levavam a palavra para o Senhor, tentando trazer o Senhor para o Evangelho, o Senhor não imaginava? Na realidade, eu não imaginava. Porém, o tempo passa e a gente acaba refletindo naquilo que foi dito. Lembra que eu falei da minha avó, você vai ser pastor? Sim. E eu entreguei a minha vida para Jesus, mas não imaginava que eu seria pastor do meu primeiro dirigente, né? E dos demais irmãos que me ganharam para Jesus. Só que tem um porém, foi um processo, não foi da noite para o dia, né? O tempo passou, com 3 meses eu buscando a Deus, empenhado. Aquele primeiro amor, eu saía do trabalho e ia para a igreja. Frequentava a escola dominical, frequentava o culto de doutrina e não perdia nada. Me convidaram para fazer um curso teológico, e naquela época era um pouco meio criticado por muitos, né? A teologia não é de Deus, né? A teologia é estudo sobre Deus. Então eu pedi autorização ao meu líder, meu pastor, e ele falou: olha, você vai ter que ter uma carta lá autorizada pelo pastor presidente, para ver que era um pouco meio rígido na época. Sim. Porém, eu aprendi a palavra do Senhor me dedicando, porque tem pessoas que hoje aceitam a Jesus e querem ser pastor da noite para o dia. Não é assim, tem um processo, você precisa aprender para você ter o que passar depois para a membresia, né, para as ovelhas. Então, foi um processo que daria aqui muitas horas para me passar para vocês que estão participando desse podcast, como Deus trabalhou na minha vida. Amém. Glória a Deus, pastor. E aproveitando esse gancho, né, desse processo que o senhor passou, eu queria saber do senhor, pastor, teve alguém, alguma influência a qual ajudaram a moldar essa visão do Senhor, tanto na adoração, ou uma influência que o senhor olhava assim, poxa, um dia eu quero ser igual a esse pastor, igual a esse pregador, igual a esse adorador, talvez. Teve alguém que o senhor se espelhou? Pode ser um amigo, ou um pastor que o senhor já teve, ou alguém da mídia. Pode ficar à vontade. Sim. Na época, retornando um pouquinho atrás, né, com 3 meses eu fui curado de crise convulsiva, e mergulhei mesmo de corpo e alma na presença do Senhor. Me entreguei. Agora, a pessoa que eu mais me inspirei na época
foi o meu dirigente. Meu primeiro dirigente era uma pessoa, um homem de Deus, dedicado, pontual. E ele foi a pessoa que me inspirou a ser o que eu sou hoje. Claro que em estilo de pregações, vários pastores na época também que ministravam, eu achava bonito, né? Puxa, Sim. prega com muita propriedade, né? Enfim, um dia eu vou ser como esse pastor, né? E na época tinha muitos pastores que iam da Matriz para Vicente de Carvalho. Dentre esses pastores, pastor Clésio, hoje já dorme no Senhor, Clésio Gonçalves, né? Ele era pregador e cantor e que também foi uma inspiração para a minha vida como um pastor, hoje também ministrando a palavra de Deus. E depois logo veio outros pregadores que foram surgindo, né, naquela época, como Napoleão Falcão, Takayana, né, que foi uns pregadores da época. Eu vi aquela oratória, aquela unção na vida daqueles homens, e eu falei, um dia eu quero pregar também a palavra do Senhor. Então hoje eu estou aqui, né, louvo a Deus, continuo pregando a palavra do Senhor. Amém, glória Pela a Deus. misericórdia. Eu digo isso, pastor, porque muitas vezes a gente olha assim alguém que está lá na frente, né, em evidência. Talvez a gente olhe assim, será que um dia eu posso chegar? Será que um dia eu posso alcançar esse objetivo, esse sonho, talvez de ser um pregador, alguém que se destaca através da palavra, através do louvor? Por isso que eu trouxe essa pergunta, né, que muita gente fica curioso. Então isso serve para essas pessoas que estão assistindo aqui hoje, que acham que talvez não tem nenhum ministério, talvez só acham que o ministério deles é só ir na igreja. Não é isso. O Senhor Jesus tem chamou todo mundo. Sempre tem algo para fazer dentro da igreja, não é isso? É verdade. Talvez você sonhe ser um grande pregador, ser um grande cantor, mas não tem só isso para fazer dentro da igreja. Olha, Não é isso? Acredito que o senhor já passou por vários processos dentro da igreja antes de ser um pregador, antes de ser um pastor. Conta pra gente um pouquinho assim, como foi esse processo assim, do primeiro degrau até hoje de um pastor presidente, assim. O senhor pode trazer pra gente? sim, posso. O meu início, né, eu comecei ajudando o pastor. A escassez de obreiros era muito grande na época. Então ele aproveitou a oportunidade, ele analisou, né, primeiramente quem era o Nelson, Sim. né, me deu todo apoio e daqui a pouco começou a me inserir, né, para ajudá-los na obra. Eu iniciei logo, assim, foi em 1994 que eu me entreguei para Jesus. 95 eu me batizei, mas já nesse ano de 95 ele já me colocou para auxiliar os diáconos. Olha que E ali bênção. comecei a desenvolver o ministério, trabalhando, me empenhando, me dedicando, evangelizando, entregando folhetos, né? Muitas vezes carregando caixas na cabeça para fazer cultos ao ar livre, cruzada. Foi algo muito interessante, né? Não foi fácil chegar Só até aqui. rapidinho, é muito interessante o senhor trazer isso pra gente aqui hoje, porque as pessoas hoje, né, talvez olham para o senhor, tipo, o pastor Nelson Nogueira, presidente da Assembleia de Juiz de Fora, acho que a pessoa caiu aqui de paraquedas. Não foi assim. Teve um processo. Então é muito importante trazer isso, que o senhor passou por muitos degraus, muitos processos que talvez foram momentos de dor, né, muitos desafios. Talvez. Então isso é muito importante eu trazer isso para nós aqui hoje no nosso podcast, para que pessoas saibam que nada é fácil na vida. Claro, o Senhor tem um chamado para todos nós, mas se você não se entregar, não se empenhar, aquilo que o Senhor tem para sua vida talvez não vai acontecer. O Senhor tem promessa, o Senhor tem propósito para a nossa vida, mas depende de nós também. Depende. Então o Senhor acabou de citar que o Senhor passou por muitos processos de entregar folhetos, de evangelizar, ajudar o pastor naquilo que ele precisava. Então é muito importante o Senhor trazer isso aqui para a gente hoje, que isso nos inspira, isso nos ajuda também a seguir. E também não desistir daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Com certeza. Uma das coisas que eu sempre digo, Marcos, que Deus ele nos chama, né? Ele fala acerca da obra que ele tem para realizar nas nossas vidas. Mas o mais importante é você
fazer a obra do Senhor, deixar Deus trabalhar. Exatamente. Porque às vezes as pessoas iniciam a vida ministerial e já quer ser pastor da noite para o dia. Tem um processo. Sim. Como eu disse, escola dominical, me envolvi na obra, fiz cursos teológicos, ainda continuo estudando até o dia de hoje. Né? Então foi aquele degrauzinho, né? Degrau por degrau, auxiliar de trabalho, diácono, né? Levar ceia na casa dos nossos irmãos que estavam doentes. Né? Então isso para mim eu fazia, e se depender de fazer hoje, eu faço com muito prazer, porque é a obra de Deus. Então, de auxiliar de trabalho, diácono, presbítero e pastor. E legal, pastor, que o senhor acabou de falar que se precisasse fazer de novo, passar por isso de novo, o senhor faria. E isso nos mostra que o senhor não perdeu a sua essência, né? Sua essência de verdadeiro adorador. Que talvez a gente olhe assim para pessoas que estão lá no topo, acha que aquela pessoa nunca mais vai querer, talvez, servir uma ceia, tirar uma oferta no culto. Então o senhor acabou de citar que se tivesse que fazer tudo de novo, o senhor faria. Isso, é muito importante. eu continuo fazendo. Sim. Às vezes nós temos tantas obras, né, para realizar nos nossos dias atuais, até mesmo se depender de varrer um local que está sujo, lavar. O Senhor Jesus sabe, Ele pode contar comigo. Amém. Né? Uma das coisas que eu digo, Marcos, que é bom, todos que estão participando neste momento, você deve ser você. Né? Você não deve, por causa de uma posição que você está exercendo, né, mudar. Não, seja você. Até no sentido de pregar. Claro que a gente, no início, você se inspira em muita gente, mas às vezes você tem um chamado, Deus quer te usar poderosamente. Não, mas eu quero ser igual o pregador tal, eu quero ser igual o cantor tal, e só que Deus quer te usar da forma que você é. Então isso é importante. Então hoje, se precisar fazer, e a gente faz o que muitas vezes muitos não querem fazer, né? Que às vezes até servir uma ceia, né? Levar a ceia para um doente, isso Deus sabe que pode contar comigo. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, pastor. Então, nós sabemos também, pastor, que na vida ministerial tem seus muitos desafios, não é isso? E o senhor, com certeza, já enfrentou muitos. O senhor poderia trazer para a gente qual tem sido um dos segredos para o senhor superar tudo isso e não desistir? O segredo é Jesus. Olha. Quando você realmente entrega a sua vida para Ele, então Ele com certeza Ele vai te ajudar a você vencer todos os obstáculos. Vou dar pelo menos, eu acho que um exemplo ou mais aqui para que vocês possam entender. Por exemplo, eu moro distante da igreja matriz. Eu aceitei o desafio de fazer parte da diretoria como primeiro vice-presidente. Me deslocava da região onde, né, ainda moro lá e vinha de Kombi velha, trem, metrô, né, chegava às vezes aqui na igreja suado, e Deus me deu forças, me esforcei, continuo me esforçando para que o nome dele seja glorificado. Amém. Então, ele é a razão de tudo. Amém. Para me chegar até aqui. Então o desafio é olhar sempre para o foco, que é o Senhor Jesus. É ele. Sem ele, ele diz assim, sem mim nada podereis fazer. Amém. Ele é tudo. Glória a Deus. Amém, pastor. E de tantas outras coisas que talvez se levante, né, para nos fazer perder o foco, por exemplo, crítica, ataque, perseguições, problemas, né, traições de pessoas a qual o senhor achava que poderia contar e do nada aquela pessoa foi lá e te decepcionou. Já houve algum momento desse, pastor, nesse período, nesse processo? Olha, eu acho que a crítica, principalmente nós que estamos liderando, vai sempre acontecer. Existe críticas que são construtivas, que a gente realmente precisamos analisar e fazer o que é correto. Às vezes alguém chega, pastor, poderia melhorar, né, a forma de evangelizar,
porque o jeito que vocês estão evangelizando, essa abordagem não está muito boa. Tem gente que se sente, né, não, a área é minha, não gostaria que se envolvesse, mas é uma crítica construtiva, Sim. né, que você pode abordar de forma diferente e ter um resultado bem melhor. Agora, existem aquelas críticas que muitos fazem, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Você, que é isso? Não, você tem pessoas melhores do que você, né? Você não tem isso, não tem aquilo, começa a acrescentar um monte de coisas. Só que quem tem um chamado, né, sabe que aquele que chama, que é o Cristo Todo-Poderoso, ele garante. Ele chama, capacita, ele exalta quem ele quiser. Amém. Do monturo, ele põe para sentar entre os príncipes. Então, eu louvo a Deus porque ele é tudo, né? É a razão do meu viver. Amém. Então, o segredo para o Senhor permanecer firme diante de tudo isso, durante todos esses ataques, perseguições, o qual o Senhor já enfrentou, é Cristo também, né? Cristo, claro. Sim. A gente foca nele, né? Mas tem que ter um esforço, oração, jejum, né? Qual é a nossa inclinação diante das críticas? Sim. Eu vou recorrer a quem? Né? A pessoas que não vão contribuir comigo, que vai colocar, podemos dizer, lenha na fogueira. E aí as coisas, em vez de melhorar, só vai piorar. Muitos têm entrado por esse caminho e até mesmo, em vez das coisas fluir, as pessoas começam a receber palavras negativas. Quando você busca a Deus, né, começa a orar, a jejuar, eu, como sempre, gostei de subir monte, né? Então eu entreguei tudo nas mãos dele e ele foi falando comigo, me ajudando a vencer todos os processos, todas as críticas e jogando as barreiras por terra, e eu estou aqui. Amém. Sempre confiante nele. Vencendo a cada dia, né? Porque os desafios dia. nunca terminam, né, pastor? Nunca termina. Cada dia é um matar um leão, como diz, né? Aquele ditado, matando um leão por dia. Cada dia é um processo diferente ao qual você tem que enfrentar. Mas se a gente tem o Senhor como foco de tudo isso, de fazer a obra dele com excelência, a gente consegue tudo. Não é isso? Então, eu queria também, pastor, perguntar ao senhor, como tem sido a sua rotina, assim, de oração, estudo bíblico, tentar conciliar a questão de administrar uma igreja, pastorear, aconselhar pessoas que talvez estejam passando por crise, vem aqui, vou lá no pastor porque ele é meu pastor, ele vai me ajudar. Como tem sido o senhor administrar tudo isso, conciliar tudo isso? Como tem sido essa rotina do senhor, dia a dia? O meu dia a dia, eu gosto sempre pela manhã dar uma atenção à minha família, tomar um café. Isso é muito importante. Com a minha esposa, né? Vou na padaria, vou comprar um pão, preparo tudo e coloco o café para ela na mesa, né? Muitas vezes, como ela é hoje a coordenadora do trabalho de libertação, do círculo de oração, às vezes dá tempo e às vezes não, devido à correria. Mas a gente sempre toma um cafezinho na igreja. Relacionado ao estudo, eu nunca parei de estudar. Eu estou na minha segunda pós-graduação, né? Então eu administro meu tempo com a minha família, com a igreja, né? E Deus tem me dado essa sabedoria, porque a gente precisa realmente administrar esse tempo. Aqui a demanda na Assembleia de Deus em Belford Roxo é muito grande. E se a gente se envolver direto, pode botar dia, noite, você não consegue resolver tudo que se tem para resolver. Então a cada dia você vai resolvendo aquilo que tem para resolver, organizando, né? E o nome do Senhor sendo glorificado no nosso meio. Então, o senhor tira um tempo para sua família. Sim. Que isso é muito importante, porque diz, né, que o primeiro ministério é a nossa família. Começa em casa. Começa em casa, é verdade. Então, isso é muito importante, pastor. E assim, muita gente fica curiosa, né, de saber, mas como que é o pastor Nelson lá com a família dele, com a esposa, com os filhos? E tem um ponto importante, que ainda separa um tempo, e isso para a vida de cada ministro,
de cada homem de Deus, mulher de Deus, há uma necessidade de você tirar um tempo para orar, tá? A sós com Deus, jejuar. Por exemplo, como pastor, eu não tenho outra opção de separar um tempo para ler a Bíblia, porque eu preciso passar um alimento sadio para a igreja. E se eu atropelo tudo, né, eu não administro o tempo, quando eu chegar diante do altar, o que eu vou passar para as ovelhas? Então eu preciso ter essa consciência, né, que as ovelhas elas vão esperar algo da parte de Deus através da vida do pastor presidente. Então é uma demanda. E se nós não administrarmos com sabedoria, Verdade, vai faltar alguma coisa que vai preencher realmente aquilo que Deus estabeleceu para nós. Porque querendo ou não, né, pastor Nelson, o senhor é uma referência, né, para todos nós aqui, para todos da sua igreja. E assim, é o que eu costumo dizer, como que a gente vai oferecer sem ter para dar? Exatamente. Então o Senhor traz para a gente hoje aqui que o Senhor separa um tempo para administrar tudo isso. O Senhor busca se encher da palavra de Deus, da sabedoria, do estudo bíblico, para poder isso trazer para os membros, trazer para a sua igreja, para o Senhor ter o que oferecer também. Exatamente. Isso é muito importante. E a demanda é grande, porque nós temos reuniões e mais reuniões. Sim. Com a diretoria, reunião com departamentos, reuniões com coordenadores, reunião com os dirigentes de congregação. São tantas reuniões com secretários, tesoureiros. Imagina você administrar tudo isso. Tempo, né? Também o tempo falta. Mas qual é o intuito, pastor, dessas reuniões assim que o senhor acabou de citar? Essas reuniões, o intuito é unir. É nós termos uma visão que o nome do Senhor seja exaltado, né? O pastor presidente ele precisa dar uma diretriz, Sim. Né? Segundo a palavra de Deus. Se cada um faz o que quer, o que acha que deve fazer, a igreja ela vai ficar desordenada. Então o pastor foi chamado para apacentar. E dentro desse chamado, ele também organiza a liturgia de culto, né? Como aqui tem várias filiais. Então, essa proximidade com os dirigentes é muito importante para que eles... A matriz é o modelo. Sim. Né? O pastor presidente ele é o espelho juntamente com a sua diretoria. Então, a gente precisa, além de ser o exemplo, dar exemplo para os demais irmãos, até poder também copiar o pastor presidente. E essas reuniões também mostram que o senhor está ali para ajudar, né, pastor? Para mostrar que o senhor ajudar. está junto para o que eles precisarem. Tanto os coordenadores quanto os dirigentes de congregação, não é isso? É bom que é um momento que eles têm com o Senhor. E é muito importante porque eles ficam alegres pela oportunidade de estar junto com o pastor presidente, com a diretoria, né? Ali a gente conversar. Sim. Como nós estamos aqui batendo esse bate-papo, né, nesse podcast, é importante você estar próximo das ovelhas. Sim. Isso tudo Deus colocou no meu coração para que a gente seja mais unidos, para que o nome do Senhor seja louvado. Amém. Né? E através dessas reuniões, o campo ele tem tomado uma direção muito maravilhosa em termos de crescimento, né? Avivamento, o que Deus tem feito não só na matriz em Belfor Roxo, mas também nas congregações, são coisas extraordinárias. E isso tudo partiu através dessas reuniões. Por exemplo, todo o campo hoje, ele ora 1 hora antes do culto. Todo o campo hoje jejua com propósito. Então essas reuniões, ela proporcionou tudo isso e tem proporcionado encontros que nós temos realizado que a gente olha assim, olha, isso aí não vai chegar a lugar nenhum. Sim. Mas através das nossas orientações, as pessoas, não, pastor, vou seguir, vou fazer isso aqui, e Deus tem abençoado. E o senhor tem visto mudanças, pastor, depois disso? Depois dessa questão de administrar essas reuniões, de poder dar foco para eles seguirem? O senhor tem visto mudança depois que o senhor começou com esse... Sim, por exemplo, o resultado, pelo menos de 5 anos, nós já recebemos aproximadamente 1.196
novos membros. É um número significante, né? Exatamente. Né? No campo, e a maioria aqui na matriz. Isso em 5 anos. É. Em 5 anos. Isso. As nossas reuniões, elas têm proporcionado o seguinte, através daquilo que a gente trata ali e coloca em prática, porque não adianta você fazer reuniões e não colocar em prática. Por exemplo, oração com propósito, jejum com propósito. Sim. Um dos itens que eu sempre intensifico é o batismo com o Espírito Santo, a Deus avivar o campo de Belfor Roxo. Então já tivemos cultos no campo, né? Vou dar um exemplo, uma congregação em Vicente Carvalho, Deus batizou mais de 10 crianças com o Espírito Santo, é algo extraordinário, né? Aqui na Matriz já tivemos cultos de Deus batizar mais de 40 pessoas com o Espírito Santo. Então essas reuniões com propósito tem feito com que o nome do Senhor seja glorificado no nosso meio. Deus. O objetivo é esse, né? Para que Deus venha a ser honrado e glorificado em todo o tempo. Então, pastor, mudando totalmente de assunto agora, esse ano é um ano de eleição, né? Sim. Questão política. Eu queria saber do senhor, qual, no pensamento do senhor, qual deve ser o papel da igreja e do pastor na área política? Olha, eu vejo o seguinte, a igreja, por exemplo, eu sou um cidadão, Sim. Você também é um cidadão. Nós votamos e também podemos ser votados, né? Se eu quiser ser um candidato, nada me impede. Sim. Claro que hoje, como pastor, jamais eu faria isso, né? Deus me chamou para apacentar ovelhas. Mas, politicamente falando, a igreja ela deve se envolver, no sentido de escolher o seu candidato, analisar a pauta desse candidato, se ele não tem alguns itens ali que contraria a palavra de Deus. Então a igreja ela deve estar totalmente ligada na questão política. E eu, como pastor, a gente não obriga ninguém a votar. Sim. O voto é livre, a pessoa vota em quem quiser. Mas a gente orienta, porque tem muita gente que às vezes não tem um candidato, a gente dá mais ou menos orientação, né, para votar numa pessoa que realmente não venha praticamente lá na frente contrariar a palavra de Deus. Embora a gente vê tantas coisas acontecer, mas a política faz parte. Faz parte da igreja. Faz. E é importante que a igreja esteja sempre ligada, né, do que está acontecendo, para que lá na frente não venha ter um arrependimento. Olha, eu acho que hoje, em pleno século XXI, só não está ligado na política quem não quer. Porque hoje as redes sociais, a todo instante a gente toma ciência do que está acontecendo, né, nos poderes. Sim. Tantas coisas que a gente olha assim e vê que absurdo. Então essas pessoas que hoje estão tratando o nosso Brasil, né, de forma totalmente errada, você não vai votar numa pessoa dessa, né? Então a gente precisa votar realmente em quem vai nos representar lá na frente. Então eu acho interessante a igreja estar focada também na política. Eu quis trazer, pastor, essa questão política aqui nesse nosso bate-papo, porque isso serve como direcionamento, né, para todos que estão assistindo agora, nesse momento, nosso bate-papo aqui. Então, pastor, foi muito importante trazer essa pauta sobre política aqui nesse nosso bate-papo, porque esse ano 2026 é um ano de eleição, né? Exato. Então, muitas das vezes tem alguém assistindo que está sem direcionamento. Ah, meu Deus, em quem que eu vou votar? Em quem? A gente não está fazendo campanha política aqui não, tá, Perfeito. gente? Pelo amor de Deus. Mas é sempre bom a gente se interessar em saber, né, quem é que vai estar lá na frente nos representando, porque isso vai trazer benefícios para o evangelho. Não é isso, pastor? Com certeza. Então, hoje, a igreja está bem esclarecida na questão política, devido aos seus líderes também falar acerca da mesma. Mas, como eu disse, as redes sociais, a mídia, tragam muitas informações, de certa forma boa e algumas ruins, né?
E a gente entende hoje, devido ao que está acontecendo no país, quais são os políticos que, na realidade, nos representam e aqueles que não nos representam. Né? Nós temos hoje vários pré-candidatos. Então, é um tempo hábil para a gente analisar quem é que pode nos representar lá na frente. E como foi dito, né, o Brasil poder melhorar, né, relacionado às autoridades constituídas. Né? Eu sempre oro por todas as autoridades constituídas para que Deus possa salvar, curar, libertar, abençoar Amém. Aqueles que são servos do Senhor, usá-los, né, em prol a nossa nação, né, fazer o melhor para o cidadão. Isso é muito importante. Então, pastor Nelson, hoje, no dia de hoje, o que o senhor entende como sucesso no ministério pastoral? Olha, o sucesso na vida ministerial, eu entendo o seguinte, é você ver as coisas acontecer. Como eu disse, você está na direção certa. Sim. É ser conduzido pelo Espírito Santo. Aí você vê o nome do Senhor sendo glorificado. E as pessoas mesmo falar como tá bom, né? Os cultos ali em Belfor Roxo, né? Aquele pastor, aquela diretoria, aquela igreja é uma bênção, né? Eu sinto vontade de congregar ali. Isso para mim é um sucesso. Amém. Né? As pessoas poder dizer, né, acerca do pastor presidente, acerca dos trabalhos na igreja. Então eu vejo Deus agir. Isso para mim é um sucesso, ver o nome do Senhor ser glorificado. Amém. Glória a Deus, ô bênção. E pastor, sobre salvação, eu queria que o senhor trouxesse aqui pra gente uma palavra. Talvez pessoas que estejam nos assistindo nesse momento, que acham que já não tem mais jeito para a vida dela, talvez que, para mim não há mais salvação, já errei, já pequei tanto, o Senhor já desistiu de mim. O Senhor pode trazer uma palavra pra gente? Pra gente não, para essas pessoas que estão nos assistindo, talvez essa pessoa precise de uma palavra, de um aconselhamento, de um foco, como já foi dito aqui. E o Senhor poderia deixar uma palavra assim para essa pessoa que está nos assistindo? Com certeza, né? A salvação para a sua vida está de pé. Deus ele pega um homem lá do monturo, lá da sarjeta. Ele pode estar no tráfico, ele pode estar na prostituição. Nós temos vários exemplos de irmãos, né, que usavam drogas, que faziam tantas coisas erradas, mas que entregou a sua vida para Jesus. Porque não tem como mudar se você não entregar a sua vida para Ele. Sim. Nós não estamos aqui para falar de religião, nós estamos aqui para falar de Jesus. Ele tem poder para transformar a sua vida da água para o vinho. Mas o que a Bíblia diz, o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom. Quando você prova, né, experimenta, aí você vai saber realmente quem Ele é. Eu dou exemplo, muitas vezes, de uma laranja, né? Como saber do sabor de uma laranja se não experimentar? Então, Jesus, quando você experimenta, entrega a sua vida para Ele, Ele vai transformar a sua vida. Então, a sua causa não está perdida. Deus tem poder para transformar a sua vida. Basta você querer. Né? O filho pródigo, ele saiu da presença do seu pai, biologicamente falando, né? Foi para uma terra bem distante. E ele sentiu o desejo de voltar novamente, depois de ter passado um processo muito terrível na vida dele. Ele voltou para a casa do pai. Talvez você esteja afastado, distanciado dos caminhos do Senhor, e o Senhor está te chamando novamente. Quer mudança? Jesus. Quer que a sua vida seja transformada? Jesus. Quando o filho pródigo retornou para casa, teve festa. E Deus quer que o nome dele seja
glorificado na sua vida, que haja festa também quando você retornar para os caminhos dele. Amém, glória a Deus. Você que está nos assistindo aí, quiser vir aqui na nossa igreja, vou pedir o pastor Nelson para fazer esse convite para você, deixar o endereço da igreja, fazer esse convite para você, você será muito bem-vindo. Pastor Nelson, por favor. Isso, você pode participar dos nossos cultos, que acontece todas as quintas-feiras e domingos, a partir de 18 horas. Você pode estar aqui adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Mas, pastor, à noite eu não posso. Então você pode vir na segunda-feira, é o culto de libertação que começa às 8 horas da manhã e vai até às 11. Você pode também participar na quarta-feira do círculo de oração, que vai de 8 horas da manhã, inicia 8 e vai até às 11. Então você tem a oportunidade de vir adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus conosco. O endereço é a Avenida José Mariano dos Passos, número 1626, centro de Belfor Roxo. Tem sempre um lugarzinho para você aqui nessa casa. Jesus te ama, você é o nosso convidado. Amém. Pastor Nelson, estamos chegando no final do nosso bate-papo, do nosso podcast. Passou tão rápido, né, pastor, que a gente nem sentiu. E aproveitando esse gancho do senhor anunciando, né, os cultos, os dias de culto, nosso endereço aqui da nossa igreja, o senhor pode terminar com uma oração? Olha, favor? Com certeza, Marcos. Foi um prazer, uma honra estar aqui contigo, participando desse podcast. Estar aqui ladeado da Jadiciane, da irmã Alessandra, do Daniel, um momento ímpar para a nossa igreja, né? Sim. Que muitas vidas serão edificadas através desse bate-papo. Que Deus abençoe grandemente, e é o primeiro de muitos que ainda vai acontecer nesta casa. Amém? Amém. Vamos então orar. Muito obrigado pela presença de vocês, participando desse podcast. Até o próximo, se Deus permitir. Amém? Vamos orar. Bendito Deus. Muito obrigado, Senhor, por este momento tão especial que o Senhor nos proporcionou. Continue nos abençoando, abençoando aqui o nosso amado cantor Marcos. Toma ele nas tuas mãos. Todos que estão presentes aqui neste podcast, a todos os nossos irmãos que, ó Deus amado, estão, ó Deus, ligadinhos nesse podcast, que vão participar também, pode passar dias, meses, mas vão participar, que o Senhor possa abençoá-los de maneira poderosa, Senhor. Toma nossas vidas nas tuas mãos, continue nos abençoando, é o que eu te peço e já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Desde já queria agradecer a todos de vocês que ficaram aqui com a gente até o final. Sejam todos muito bem-vindos, você que chegou agora. Nosso perfil do Instagram, do YouTube, do TikTok é IADBR Oficial. Segue lá, compartilha, curte, porque quanto mais você compartilha, curte nossa página, mais pessoas são alcançadas através da palavra do Senhor. Quero agradecer a presença do nosso pastor Nelson Nogueira. Muito obrigado por estar conosco, pastor. Olha, eu que agradeço essa oportunidade, né, de participar. É uma honra para mim do primeiro podcast da IADBR. Como eu falei no início, não poderia ser outra pessoa a ser o primeiro entrevistado como o senhor, né, pastor? Porque o senhor é o nosso pastor presidente. Vai ser uma honra, né, poder ter você lá como amigo, participando da página do pastor presidente. Mas antes de devolver, Sim, eu quero parabenizar, né, pelo trabalho, amém, pelo esse podcast, que eu acredito que vai ser um sucesso. Amém. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Parabenizar aqui a nossa irmã Alessandra, Jadiciane, Daniel, que trabalharam muito, né, aí na técnica, colocando os aparelhos, etc., para que esse trabalho pudesse acontecer. Então, estou feliz pela vida de vocês, que Deus abençoe grandemente. É o primeiro de muitos que virão pela frente. Então é isso, aguardo você no nosso próximo episódio, nosso próximo bate-papo, e não deixe de seguir, compartilhar e curtir a nossa página. Que Deus te abençoe, até mais!